Oi, pessoal. Vamos lá um pouquinho de inglês? Esse vídeo é o seguinte, é para aquelas pessoas que já conhecem um pouco do inglês, mas ainda se confundem quando usar to be, quando usar do, quando usar does, quando usar did e assim por diante, tá? O resto dos vídeos, como você formula essas frases, você já tem nesse canal, pode procurar outros vídeos, tá bom? Então vamos lá. Então eu costumo dizer o seguinte, quando a gente começa a fazer as frases em inglês, muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai utilizar. Então, eu digo que você divide tanto o presente como o passado em dois lados. Primeiro, o verbo ser ou estar e, do outro lado, todos os outros verbos. Como assim? Porque a regra para o to be, que é aquele do verbo ser estar, ela é uma regra definida. A regra para os outros verbos é a regra também definida que eu utilizo o auxiliar do e does. No passado, é a mesma coisa. Tem a regra específica para o verbo to be, que eu utilizo o was e o were. E para os outros verbos, eu não utilizo o do e does, tá vendo? Aqui eu deixei proposital para falar, eu uso o did, tá? No passado, tá bom? Então, olha aqui, ó. Se eu colocar no presente, do e does. Se eu colocar no passado, did. Tá vendo aqui a mágica que eu fiz? Vamos lá, então. No presente, é a regra que você já conhece. I am happy. Se for negativo, é só colocar o not. I am not happy. Se for para perguntar, eu faço uma inversão. Por exemplo, afirmativa, you are my friend. Eu quero perguntar, eu faço a seguinte coisa. Eu inverto aqui, coloco o are na frente e coloco o sujeito depois, tá? Are you my friend? E não se esqueçam nunca de colocar o question mark aqui, tá? Então, no presente, é aquela regra. Mais uma dica, gente. Sempre que você for fazer uma frase, sempre coloca o seguinte, sujeito, verbo e complemento. É igual ao português. Eu gosto de pão. Eu é o sujeito, gosto é o gostar e pão é o complemento da frase, tá? Sem entrar muito em detalhes da nossa gramática portuguesa, tá? Então, no presente, verbo to be, ser ou estar, a regrinha que vocês já aprenderam. Tá, se eu tiver ainda no presente e for algum verbo que não está falando-se sobre ser ou estar, eu vou utilizar a regra dos outros verbos, que é a do do e do does. Como que funciona isso? Ó, sujeito e verbo complemento, lembra? I like soccer. Para negar, basta colocar o don't aqui, ó. Tá? She has a house. Ela tem uma casa. Para negar, eu coloco o auxiliar doesn't, porque para he, she, it eu tenho que colocar o doesn't. E o verbo que estava flexionado com S volta ao normal. She doesn't have a house. Para perguntar, coloco o do na frente do sujeito e depois o verbo. E também para a terceira pessoa, uso does e depois usa o verbo normal sem ter a flexão com S. Tá? Então, presente, ser ou estar de um lado, outros verbos do outro lado, que é o do e o does, tá? Aí você vai me falar, mas e o passado? O passado também segue o mesmo esquema. A regra do to be no passado, quando for ser ou estar e eu quiser falar sobre ser ou estar no passado, eu uso a regra do to be no passado, que é aquela que eu uso was e were. Lembrando, é o mesmo esquema, onde for am ou is, ele passa a ser was, tá? Quando for are no presente, ele passa a ser were. Então, olha aqui, ó. I was here. Eu estive aqui. Se eu tiver que negar, eu posso colocar wasn't, ou eu posso colocar was not separado, também dá certo. They were friends. Se eu quiser negativa, eu coloco not. Se eu quiser abreviada, eu coloco weren't, certo? Então, isso aqui para verbo ser ou estar no passado. E para fazer a pergunta, o que eu faço, gente? Eu inverto, não é mesmo? Os meus alunos já sabem que eu falo muito sobre essa questão da inversão. Eu repito muito. E quando forem outros verbos que não for o ser ou estar, e eu quiser falar no passado, é a regra do did, tá? Olha lá, de novo, sujeito, verbo, complemento, só que aqui tem uma diferencinha. O verbo gostar, ele fica no passado, ou qualquer outro verbo, né? Se for verbo regular, coloco ed. Se for verbo irregular, como se fosse o write, wrote, aí eu tenho que saber a lista de verbos regulares, certo? Então, I liked soccer, eu gostava de futebol. Quando eu quiser fazer a pergunta, eu utilizo o auxiliar did
e o verbo volta para o presente, porque o did já indica que a frase está no passado. Aqui, she had a house, ela tinha uma casa. Pergunta, did she have? O have volta ao normal. E se eu quiser fazer a negativa, gente? Olha, é muito fácil. É só colocar o didn't e o verbo volta ao normal, certo? Esse apóstrofo eu gosto dele assim. E se for ela tinha uma casa, ela não tinha. Coloco o didn't e o verbo volta ao normal, certo? Esse vídeo aí foi para vocês que já sabiam um pouquinho, por isso que ele foi um pouco rapidinho, né? Dessa forma. E é isso aí, gente. Espero ter ajudado. Bye, bye. Se cuidem e, ó, não deixem de estudar inglês, tá bom? Bye, bye.